Onde será que ele mora? Onde é que mora um criador, o criador do termo concretismo e modernismo brasileiro? Ele mora, o lugar onde ele mora é uma total metáfora para quem ele é. Ele é o Haroldo de Campos. Haroldo de Campos é o poeta mais importante que tem, na minha opinião, um dos mais importantes do mundo. O Derrida dedicou um poema a ele em que ele diz que ele, Derrida, gostaria de, no futuro da vida dele, virar o Haroldo de Campos. O Haroldo é referência total na minha vida, como é na vida de Caetano Veloso, como é na vida de Arnaldo Antunes, como foi na vida de Hélio Oiticica e de Glauber Rocha e de todas as pessoas que inovaram a chamada cultura brasileira. Por incrível que pareça, ele mora numa casinha antiga aqui em São Paulo, cercada da pior modernidade possível, da modernidade arquitetônica que a gente pode chamar de novo riquismo. Mas vamos esquecer tudo isso? Deixar passar esse ônibus? E vamos entrar e conhecer o gênio Haroldo de Campos. Você está sendo gravado, homem de Deus. Posso entrar? É só um despiste? Olha, gente, esse é o Haroldo de Campos. Fabiana, Haroldo. Acabei de fazer uma belíssima descrição tua aqui fora. Entra. Tudo bem? Tudo bom, querido? Isso aí também tem a ver com a gravação? Isso é meu. Tudo bom. O que você está escrevendo, hein, Haroldo? Diga para mim esse mistério. Depois você vai ler. Este é um momento muito precioso. Não é todo mundo no mundo que tem o Haroldo de Campos fazendo uma dedicatória na casa dele. Então, ao Gerald, com a admiração, a amizade e o abraço afetuoso de sempre, desta vez com elan homérico. Do Haroldo. Obrigado, querido. Olha só, eu venho aqui para entrevistar o homem e saio com as Ilíadas. Olha que loucura. Quantas pessoas no mundo podem dizer isso, né? Esse é o primeiro volume. O outro eu estou quase terminando. São 24 cantos. Aqui tem 12. Haroldo, deixa eu começar com uma pergunta muito básica. Tá. E eu tenho certeza que todo mundo faz essa pergunta, mas eu tenho certeza que você vai me responder de forma diferente. O que te mantém tão energético e tão... Apesar de todas as derrotas que eu acho que você deve entender, como eu entendo, se eu acho que a minha geração foi derrotada... Faz parte da luta. Né? Mas eu, infelizmente, no momento, nesses últimos meses, tenho estado doente, mas estou me recuperando. Mas eu sempre tive uma saúde bastante boa. E sempre persegui de uma maneira, assim, eu diria, impetuosa os meus objetivos. Eu defini muito claramente os meus objetivos, não é? Eu só estou interessado no sertão, não perco tempo com veredas. Então, dentro desse sertão, que incluía Mallarmé, Joyce, enfim, Oswald de Andrade, eu sempre me concentrei ali e trabalho intensivamente nessa área, além da produção ensaística, a produção de traduções criativas e a minha obra poética, não é? Que veio se desenvolvendo desde os anos 50. Meu primeiro livro foi publicado em 1950, Alto do Processo. Esse que foi objeto de uma dramatização, uma leitura dramatizada em Nova York, no Guggenheim. Mas, para mim, inclusive, agora falando de Homero, eu sempre tenho falado, as pessoas ficam um pouco assustadas ou intrigadas com esse minha maneira de dizer, que eu tenho traduzido Homero como uma verdadeira homeroterapia. É uma homeroterapia. Eu fui salvo da depressão pela homeroterapia. Esse trabalho demorou mais de 8 anos, ou 9 anos. Teve uma ocasião que eu estava com o braço direito quebrado. Eu aprendi a escrever com o braço esquerdo. Meu Deus, você... Na verdade, eu não podia dormir direito, porque você tinha quebrado fraturado o úmero,
E estava com aquela tipóia. Não, naquela altura ainda era uma. Era uma tipóia. Mas não tinha como deitar, era uma situação horrível. Né? Então eu dormia pouco, levantava à noite, fui aprendendo a escrever com a mão, esqueci uns garranchos horrorosos, que depois eu, junto com a Carmen, traduzi para a minha grafia habitual. Mas não parei. E essa coisa foi me dando ali, porque era um prazer tremendo, e eu sentindo que, com aquele esforço físico por um lado e intelectual por outro, eu tinha que manipular dicionário, sabe? Uma tradução como essa não é simplesmente você sentar, ver o livro, conhecer a língua, não é o problema. Você tem que constantemente consultar dicionários homéricos, comparar com outras traduções, né? Fazer verificações no próprio dicionário da língua. Eu tenho vários dicionários da língua portuguesa, vários. Os mais importantes eu tenho. Para verificar se determinado termo é uma invenção sua ou se já está lexicalizado. E eu com aquela mão ali, com aquela situação, não era fácil, mas eu consegui. Depois eu adquiri tal habilidade, não com a mão esquerda terminou nesse episódio, espero não ter que usá-la mais. Não sou ambidestro, né? Era um esforço. Mas eu depois fiquei tão familiarizado com o meu método de traduzir, que quando viajava eu levava o texto da Ilíada, um comentário italiano muito minucioso, livrinhos assim, e um dos dicionários, o menor. E traduzia no avião, traduzia em hotel, traduzia em sala de espera de médico. Uhum. E depois chegava em casa, naturalmente revia alguma coisa que não ficava boa, porque eu já tinha tudo definido na minha cabeça, já estava com o método de 12 sílabas, o dispositivo, porque Homero trabalha com estruturas formulares, determinadas metáforas fixas, como Aquiles pés velozes, ou a Aurora dedos cor-de-rosa, ou dedos rosa, que acompanham sempre o personagem. Algumas eu traduzia de forma desdobrada e outras eu fazia de uma maneira, por exemplo, o Poliarguto Aquiles o Ulisses é o Odisseu Polímetes, o Odisseu multimeioso, ou poligeioso, ou Poliarguto, dei várias traduções, que era um sujeito realmente malicioso, no sentido, digamos assim, de provocar o mal, tanto que ele está posto no inferno pelo... Mas o Homero... Ele é uma grande personagem, eu acho que o homem moderno está mais ligado ao Odisseu, mas ele existe nele, para ele vencer, ele não importa a fraude que ele tem que fazer. Dentro do propósito, não é uma fraude quase que heróica, mas ele faz. Quer dizer, o cavalo de Troia, invenção do Odisseu, quer dizer, enfiou um cavalo como presídio, estava cheio de guerreiros lá que acabaram com os focos, né? E outras tantas coisas ele faz. Ele inventa mecanismos de distração e vamos dizer assim, de ilusão que levam os sujeitos à ruína. Entende? Eu estava pensando, antes de vir para cá, a gente já se conhece há muitos anos, né? Há uns 15 pelo menos, a gente já foi parceiro em teatro. Você escreveu as coisas mais lindas sobre o meu trabalho que eu posso imaginar. E eu estava pensando, como que eu faço... Eu sei fazer introdução a várias pessoas, menos a você. Porque como é que se descreve o pai de toda uma cultura, o mentor absoluto de 3 ou 4 gerações de criadores? Você fez chover em cima da criatividade brasileira. Ao mesmo tempo você... Em Morte, lembra? E ao mesmo tempo, desde Caetano Veloso, Hélio Oiticica, Glauber Rocha, eu, Arnaldo Antunes, temos você como referência única. Quer dizer, você é o nosso único verdadeiro pai. Mas eu também me lembro que Derrida falou que quando ele crescesse, ele queria ser você. Falou que eu já tinha... Quando ele chegava lá, eu já tinha estado. Eu traduzo dessa maneira. E eu digo assim, ao mesmo tempo, você é esse incrível inventor, transgressor. Não dá para falar que você é poeta concreto, porque isso você já foi, você já digeriu, já jogou fora. Já chamava o Picasso de cubista. Exatamente. Não que me compare com o Picasso. Mas aí você traduziu a cena de origem, você traduz do chinês, você traduz do russo. Claro, imobilizar no tempo o autor de claro. de imagista. Não, é magista, eu serei para sempre ele é imagista no momento do imagismo, ele é o grande inventor do imagismo, mas é o grande poeta épico. Mas esses estigmas acabam ficando. Acabam ficando. Futurista. Agora, eu digo assim, Menefrego, pouco me importo. Quer dizer, eu aprendi uma coisa. Eu não vou ficar perdendo tempo lendo a certa crítica de jornal que é feita por amadores. Eu não quero só conversar com amadores. Se um professor de grego, um jeito que eu respeito pelo conhecimento que tem, me faz alguma observação sobre a minha tradução,
elogia, mas aqui e ali pode fazer alguma restrição, é interessante, me enriquece, eu posso utilizar aquilo futuramente. Agora, se vem um jornalista, como tem tantos aí, esses são geralmente jovens, mas de uma juventude assim, agressiva, cuja cultura ele é assim, breves resumos de revistas que eles e começam a ditar regras sobre tudo. Né? Mas te atacando, eles ficam famosos, eles entram na história. Eles entenderam isso. E eles, para eles, tendo um lugar, o jornalismo desse tipo de jovens, se eu tentado a falar a palavra fedelhos, né, é um jornalismo agressivo e super poderoso, eles se consideram onipotentes. Eles dominam tudo, eles falam sobre tudo, sobre qualquer coisa. Se você publicar um livro traduzido do javanês, o cara tem vai lá te criticar. Você não sabe uma palavra. Né? Então eu já tive isso. Eu não vou perder tempo com isso. Mas você jura que não te afeta? Agora, às vezes aborrece, não pelo ataque, pela safadeza que você vislumbra num sujeito que se aproximou às vezes de você, todo meloso, e depois te dá uma facada nas costas. Né? Ainda pensando nos cursos culturais, fiz aquele cara lá que está pensando, eu dei-lhe uma porrada e ele vai ficar. E esse termo chateação, como é que ele te afeta? Você fica. Não, às vezes se dá uma certa revolta de ver o descaramento, a disfarçatez de certos impúberes que estão por aí, né? O problema de puberdade difícil intelectual existe também. Puberdade difícil física e tem aquela intelectual que às vezes demora muito para ser corrigida. O Brasil que você está vendo hoje é qualitativamente pior ou melhor do que o Brasil que você já conheceu? É muito difícil você fazer uma equação dessa natureza, porque evidentemente se aí entra a memória, não é? Hoje o Brasil tem coisas que não tinha antes. Tipo o quê? Por exemplo, o parque de museus que o Brasil tem hoje, aqui em São Paulo, sobretudo, mas também no Rio. Uma instituição como o Instituto Tomi Otaki, recém-inaugurado, esse Centro Cultural Banco do Brasil, que funciona no Rio primeiro, depois Brasília e São Paulo. Bom, eu inaugurei esse lugar e tenho as maiores reservas, porque ele virou uma porcaria, só monta musical tradicional hoje em dia. Bom, na parte música, mas na parte... teatral? Não, sim, na parte teatral, mas na parte, por exemplo, agora eles estão apresentando uma poesia, posição da vanguarda, dos cartazes de vanguarda russo, com coisas do Mayakovsky, vindo, mas esse não é organizado nem sequer por eles, vem. Tem uma curadora brasileira, mas veio direto de Moscou, que é uma curadora do Museu Mayakovsky. Rodchenko, Mayakovsky, tudo. E diz que o catálogo é maravilhoso. É mesmo? Porque a Guggenheim fez essa curadoria há vários anos atrás. Anos fez, mas eu vim para o Brasil, e o Boris Schneider, que me deu as minúcias, veio diretamente com uma das grandes especialistas do Mayakovsky, diretora da casa do Mayakovsky, mais alguns outros estudiosos russos. Ele se encontrou com essa gente toda, não é? Achou uma montagem muito bem boa, e o catálogo, aqueles catálogos do Banco do Centro Cultural Banco do Brasil, são catálogos baratos, porque já têm financiamento cultural. Isso é esplêndido, esse catálogo. Isso é bom. É que na área de teatro, nos últimos 5 anos, eles decepcionaram muito. Na área de teatro, a gente não pode... Eu acho que na área de teatro não dá para segmentar muito tempo, porque tem grandes coisas. O tempo na área de teatro não é o tempo assim, velocíssimo, é um tempo de acumulação. Não é verdade? Se você começar a considerar o que foi o teatro brasileiro e pensar no teatro do Nelson Rodrigues, e pensar nas primeiras experiências do TBC, o surgimento de certos atores importantes, muito tempo marginalizados, como é o caso do Zé Celso, o caso mais estabilizado do Antunes, que foi o primeiro, talvez, da safra dos mais inventores, que conseguiu uma estabilização através do teatro do Sesc. Que ali deu para ter uma companhia, etc. E nesse ambiente você surgiu de repente e modificou muito os parâmetros do ambiente. A gente hoje, que vai ver um espetáculo de teatro, não percebe, mas quem conhece a formação da sua linguagem, você vê estilemas e aerotomas. Aquela fumaça que você põe na boca, aquilo ali realmente virou linguagem comum da tribo. Às vezes eu acho que a única coisa que eu fiz mesmo foi colocar fumaça. Não, mas peraí, você tem hits, não é, na sua carreira brasileira, que são realmente, por exemplo, um espetáculo como A Morte, um espetáculo como Carmen, enfim, toda a carreira, a Babette Coelho, a carreira dela de atriz foi feita quase que como se ela tivesse a gestualha, o conjunto de gestos, aquilo que é tão importante no Oriente, no teatro chinês, no teatro japonês, aqueles gestos que são carregados de significado,
né, que são verdadeiros, em alguns teatros são até codificados. Você criou um código, onde não havia código algum, você criou uma espécie de código personalizado, mas um desses é um código, a mão que treme, várias coisas que hoje você vai ver em outras pessoas, né? Quer dizer, a sua intervenção foi decisiva. Inclusive, você reparou que você interveio num momento que praticamente foi o momento que ressuscitou o Zé Celso, que ele estava completamente sem nada. Ele estava. Daí que veio o Whindersson para fazer o Hamlet, estava 12 anos. Dizia o decano do Ócio. Decano do Ócio. Né? Eu me lembro que houve um debate na Folha, quando teve aquele alemão aqui, aquele da Alemanha Oriental, como que já morreu? Heinemiller. Estava eu e ele. Pois é, a Folha me pediu uma indicação, além de você, eu disse, olha, põe o Zé Celso. Mas o Zé Celso não está fazendo nada. Eu falei, não, ele me convidou para ver. Ele está projetando as bacantes, ele próprio compõe as musas, o Zé Celso continua o Zé Celso. Quer dizer, ele tem... Estávamos todos ali no MASP, não é isso? Estávamos. E eu te apresentei a Alan Stewart, que estava do meu lado, na Alamama. Sim, claro, mas o que acontece é o seguinte, àquela altura o Zé Celso estava começando a florar de novo. Ele sempre já era um nome feito, né? Com a montagem do Rei da Velha e tal, mas ele fez o Hamlet naquela altura, não é? Aquele Hamlet de 4 horas de duração que tem coisas bastante interessantes, na verdade. Agora, qual é o teu hit, assim, que você considera seria Galáxias, o teu... Não, na minha obra, pessoal? O que você pessoalmente mais... Galáxias é um trabalho muito especial porque é um trabalho que procura abolir as fronteiras entre poesia e prosa, não é verdade? Hoje antes eu pensei que era uma espécie de épica moderna, né? Mais tarde, então, portanto, eu pendia mais para o lado da prosa narrativa. Depois, mais tarde, refletindo sobre o projeto, já com o projeto quase pronto, comecei a ver que não era bem uma épica, era uma epifânica, porque a narrativa era interrompida constantemente e conduzida por imagens. Então, uma épica cujo motor não é a diegeia, o discurso narrativo, mas a imagem que explode e vai explodindo assim, desarticuladamente no sentido aparente, mas articuladamente no sentido, vamos dizer assim, de uma estrutura mais profunda. Mas essa conscientização toda, ela é presente durante o momento em que você está fazendo a obra? Ela se deu a posteriori, mais ou menos. No caso da Epifânica, os meus primeiros projetos eu estava pensando na prosa, né? Uma prosa especial nos limites da poesia. Depois eu fui percebendo que a narração, a diegeia, como se diz, ela estava sendo dominada pela produção, irrupção de imagens, e que essas imagens acabavam tendo função diegética, acabavam conduzindo a narrativa. Parece uma mulher, borboleta de kimono, e a narrativa se desloca para lá. Isso. Quando a pessoa está esperando a solução daquele episódio, vem uma outra imagem e leva para outro lado. Isso. É uma rasteira constante. Então, é uma epifânica. Quer dizer, tem um elemento épos, mas esse elemento épos foi certamente devorado pelo elemento epifânico e se produziu realmente, de fato, eu considero, hoje, a minha maneira de definir as galáxias seria um longo poema epifânico. Você diria que, por exemplo, traduzir o Joyce para você foi uma libertação, ou você trabalhou para se libertar dele, ou para chegar mais perto dele? A tradução do Joyce começou comigo e com o Augusto, meu irmão, nos anos 60, nós começamos a traduzir. Foi um aprendizado de linguagem. Mas para se livrar também? Agora, as galáxias, exatamente, ela é, de certa maneira, numa certa medida, ela tem nítida influência do Joyce também, como tem do Pound, de outros, Camões, Odorico Mendes. Mas ela é anti-Joyce no projeto que o Joyce queria, com o Feeling Ganzeiro, uma obra monumental, cabe todo mundo, uma espécie de enciclopédia. E eu, justamente o contrário, eu queria uma coisa sintética, não mais de 100 páginas. Acabou dando 50 páginas. Não, mais que isso. Não, é que a coisa criou um efeito de 100, porque cada uma dessas páginas é intermediada por uma página em branco, que é uma pausa, como na música. Como na música de um verbo. A pausa é música também. É keydiana, ela faz parte. Então, quer dizer, como aquilo é móvel o texto e tem sempre um fragmento e um branco, isso até já foi observado pela crítica. Criou-se os 100 fragmentos, não são somente os 100 fragmentos, não são 100 fragmentos escritos, são 50 fragmentos com as pulsões do branco, servindo de articulação, de elemento rítmico, de pausa, etc. Agora, a minha ideia era uma coisa concentrada. Quer dizer, enquanto que o Joyce, a minha era em concentração, e o Joyce é uma obra em expansão. Tanto que o Feeling Ganzeiro tem... É engraçado, a obra em expansão, no entanto, Galáxias é o nome do teu trabalho, e Galáxia é uma coisa em expansão. Mas ela tem um aspecto
A ideia das galáxias envolve também a ideia da figura galáctica, né? Aquelas constelações que tem até nomes específicos. E configurações específicas que ficam a gente olha para a configuração que a gente quer. Essas imagens são as configurações galácticas. Tanto é que eu escolhi, naquele balé que eu fiz em Belo Horizonte, que eu usei galáxias, eu batia o meu olho num determinado canto da página e aquilo ia para o ar. Funcionou. Aliás, aquilo foi um belo espetáculo, uma pena que depois não tenha sido mais produzido. Não foi. Tinha aquele personagem, Jesus, ali, que você utilizou, uma maneira muito boa. E o personagem que narrava galáxias, justamente. E aquela terminação final com os nus, que escandalizou Belo Horizonte, eram nus fantásticos, parecia era um nus escultura. Numa situação de escultura. Mas Minas Gerais não estava pronto para isso. Né? Mas até que você foi bem recebido, hein? Não houve muita... Muita vaia não, mas alguma vaia. Não, vaia não houve nos jornais, a reprodução foi boa. A minha memória não, me lembro que saiu coisa boa. Mas, Haroldo, eu estava nessa casa, ali naquela mesa, no dia que você comprou por $850 a tradução monumental do Finnegan's Wake em alemão. E eu, pela primeira vez na vida, eu pensei em roubar alguma coisa. Eu quase esse livro se defende, porque ele é tão pesado que para você abrir o livro... Eu fui chorar no banheiro ali. Eu fui chorar no banheiro de ódio, porque eu estou até hoje tentando comprar e não consigo. Não, porque ele botou. Mas eu acho que aqueles vão fazer mais cedo ou mais tarde, isso está lá. Eles vão fazer uma edição que não seja mais... portável, aquela edição é bonita, etc., mas é uma coisa difícil de você manipular. Hoje, para mim, para carregar aquilo ali, você já tem mas a minha pergunta é, não te dá vontade de chegar até o fim do Finnegan's Wake? O panorama chegar até o fim? Não, porque nós fizemos agora uma edição ampliada. Aliás, eu vou te dar também, na próxima oportunidade que darei, acrescentando mais alguns fragmentos, mais alguns ensaios. Mas acontece o seguinte, se eu fosse fazer o Joyce de cabo a rabo com o meu irmão, a gente teria que parar tantos projetos, né? Porque é uma exigência, é muito grande o texto, são mais de 600 páginas, todas elas são páginas sobrecarregadas de alusões, tem dicionários de todo tipo, dicionário das pessoas gaélicas no Finnegan's Wake, tem 2 tipos de índices de passagens do Finnegan's Wake para você poder se orientar. A edição dos manuscritos é feita em, se não me engano, são 30 volumes editados em manuscritos, até conheço quem fez a edição. É o David Heyman, um grande joiciano. Uma edição linda. Ainda tem a Gotham Bookstore lá em Nova York? Tem, parece que ainda tem o Friends of Joyce lá em cima? Parece que eles mudaram, o Friends of Joyce, a Joyce Society mudou de endereço, mas a Gotham Bookmark conseguiu ficar naquele edifício. Houve grandes protestos, porque aquilo é uma coisa... Aquelas coleções que eles têm, eles só pegam coisa de vanguarda, quer dizer, é uma coisa... Agora, de qualquer maneira, o que eu digo, o Joyce trabalha em expansão enciclopédica e eu faço mais do que uma enciclopédia, eu faço uma concisopédia, entende? O mundo todo numa casca, todo mundo numa nutshell. Isso que o Joyce queria fazer, essa ideia de comprimir tudo numa mônada, várias mônadas que são conduzidas pelas imagens, e que ele não fez porque o projeto dele era no fundo outro, quer dizer, ele fazia compressões em forma de nós, né? Mas ele expandia muito tudo aquilo, tem muita coisa da história irlandesa, tem... A própria palavra River Run já é uma contração e uma expansão ao mesmo tempo. É uma loucura, né? Porque a contração do rio e a expansão do... E ele ele não era um expert em grego, mas ele tinha uma noção muito boa da cultura grega. Eu até traduzi assim, eu acho que esse Rio Corrente é o Pantarei do... Você já até soa parecido. Pantarei do Heráclito, tudo flui. O Rio Corrente vem carregado de uma tradição, inclusive filosófica, de que o mundo é uma fluência. Haroldo, como é que se explica o fenômeno de James Joyce? Porque o Beckett, que eu conheci, trabalhava com ele e era ele que tomava as notações de boa parte disso tudo. O Joyce estava pré-programado por alguma outra coisa, ele editava mesmo, até que ponto aquilo já estava tudo escrito... Até que ponto aquilo era um solo de sax do Charlie Bird, do Charlie Parker, entende? Bom, ele levou anos para fazer certos projetos de desenvolver. Os períodos de trabalho foram grandes. Agora, o que acontecia no caso dele, que ele foi muito atrapalhado pela cegueira, né? E todos os manuscritos eu tenho, por exemplo, o do Ulisses eu tenho inteiro editado. É tudo feito à mão. E com correções à mão. É uma coisa, uma floresta que ele fazia, aquela letrinha dele.
O Beckett, eu estava lendo uma coisa recente sobre o Beckett. Há um primeiro Beckett, chegou a ser publicado, nunca em livro, em que ele está sob a influência da escrita do Joyce. Eu sei que texto é esse. Mas não é um texto normalmente conhecido. Não, é muito pouco conhecido. Ele rejeitou. Isso aqui Eleutéria. Chama Eleutéria. É um exercício joyciano. E eu não quero ficar nisso. Isso. Então ele acabou fazendo o contrário. Eu faço, digamos, o oposto, no sentido da expansão e da construção. Ele faz o contrário do Joyce. Ele chupou tudo. Ele reduziu a prosa dele a um esqueleto. Agora, mas não é Eleutéria, não. Eleutéria não. É porque é muito joyciano mesmo. Agora, eu entendo que em várias falas, naquelas falas mínimas dele, existe muitas vezes um ritmo joyciano curioso. Há uma prosódia que ficou no ouvido dele. Principalmente Esperando Godot. Esperando Godot naquele diálogo minimalista, naquele minimalismo existe um maximalismo absoluto. Agora, eu acho que o Beckett, não sei até que ponto conscientemente, mas a grande influência do Beckett, não a direta, que ele superou, mas aquela mais remota, é verdade que ele era irlandês e francês de adoção, seria da Gertrude Stein. A Gertrude Stein que tem esse estilo mínimo de repetições. Só que ele tem uma coisa que da qual a Gertrude Stein não cogita. Ele cria um pathos terrível. Na verdade, o negócio dele é um Nelson Rodrigues minimalista. E mais radical. Não é? O Nelson Rodrigues tem uma coisa assim, um pouco enxundiosa de paixão suburbana. Eles são, assim, é um pacto espectral. O Nelson, você localiza ele geograficamente, o Beckett é ilocalizável. O Beckett está num terreno da Lua. Não, é que ele já está trabalhando na Fímbria. Né? São espectros na Fímbria dançando ao ritmo do filho dele. Você lembra? Era impossível ficar comigo com o Haroldo junto há um tempo atrás, que era uma infame uma atrás da outra. E ai meu Deus, eu acabei de perder uma coisa que eu ia dizer que era tão bonita a teu respeito. Pronto, perdeu-se. Foi aqui. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco volta, uma coisa. Mas eu te falei, né, que foi recuperada aquela fita, eu ainda não a ouvi, porque infelizmente o rapaz que fez, o Cássio, faleceu dormindo. Ele morreu dormindo. E eu não tinha relações com a família dele. Mas eu dei a pista para uma ex-aluna minha de cinema, e ela foi visitar e tal, e conseguiu entrar em contato com uma irmã desse Cássio e recuperou a fita. E está fazendo uma transcrição. O que eu queria dizer é o seguinte, pode-se... porque nessa entrevista eu procuro ser muito pessoal, e eu acho que o público às vezes perde um pouco da tua personalidade por causa do eruditismo. Mas Haroldo de Campos, para mim, é uma figura que se diverte profundamente, segurando Goethe por um canto, e, portanto, Mefisto com o calcanhar e Fausto com o dedinho mindinho do pé, dá uma bolada de cabeça em Ezra Pound, pega Beck, dá uma rasteira, pega Homero, pega o Bereshit, aonde que você ainda não se nutriu? Quais são os seus campos ainda que você ainda mitifica, Haroldo? Assim. Bom, eu gostaria ainda de estudar algumas línguas, não é mais possível para mim. Isso existe. Quantas você já fala e traduz? Várias. Aí não é esse o ponto. Não, mas me diz que interessa. Sei lá, se eu fiz tradução do hebraico, do grego, do latim, do francês, do inglês, do russo, do espanhol, do russo. E do russo mandarim. Acaba saindo do chinês mandarim e mesmo traduzir poemas do próprio Mao Tse Tung. Na verdade que não estabelece diferença, porque o Mao Tse Tung era um poeta da dinastia Tang, imigrado para a época revolucionária. Porque ele era calígrafo, escrevia de acordo com as normas. Ele era cultista, mas não queria que os jovens o seguissem, porque aquilo dizia coisa de velho, então vocês façam um verso revolucionário. São todos os revolucionários, são muito parecidos. Mas aonde que você... Pois é, eu acho que uma vez, até me recordo que isso surgiu numa conversa com o Roman Jacobson, ele falou, qual é a sua mola? Eu falei, é uma curiosidade contínua, eu sou uma pessoa curiosa. Estou interessado. E, aliás, depois eu vi que numa entrevista do Pound, ele já velho, o repórter chega para ele e diz assim, o que você tem a dizer para os jovens? Ele diz, bom, acho que não tenho nada, a não ser uma coisa curiosa. Disse tudo ali, né? Tem curiosidade. Hoje a geração mais jovem de poetas, primeiro, com várias exceções, algumas, não tantas, mas com algumas poucas exceções,
de pessoas que têm uma formação especial por várias razões, até mesmo quando, por exemplo, no caso do Nelson Acha, ele é húngaro, né? Então ele é húngaro. Tem domínio de outras línguas. Então. Então, ele é praticamente a língua em que ele pode escrever, e até, mas de onde ele traduz com mais domínio total, com um domínio quase total, é o húngaro, né? Além de ser um excelente tradutor e dominador das técnicas de tradução em português. É um discípulo nosso que começou a evoluir a partir da primeira edição da Antologia de Cruzeiro. Continua na Folha ele? Continua. Não, ele está morando em Paris. Já há quase um ano. Agora, era sobre Gertrude Stein que você estava falando, e eu queria pegar esse fluxo. Por exemplo, The Making of Americans é uma coisa que nunca vi traduzida, e é justamente a obra onde ela... And the brother of me was sitting in the kitchen of me, and then the kitchen of me came in the brother of the sister of me. Essa tradução não existe em português, ou mesmo que eu saiba... Não foi feita. Em nenhuma outra língua. Não sei se em outra língua. Ela não existe em português. Meu irmão andou traduzindo várias coisas da guerra. Eu não posso fazer... Não posso lidar com uma manada de elefantes brancos. No Anticrítico dele tem. No Anticrítico tem outros. Mas ele não traduziu... porque esse, The Making of Americans, até tem uma reminiscência bastante interessante, que quando eu estive, acho que foi a primeira vez, ou uma das primeiras vezes que eu estive em Nova York, eu estava em ligação com aquele Dick Higgins, que tinha uma galeria na Rua 23, em frente ao hotel Chelsea. Assim, quer dizer, o fundo da galeria dele comunicava com o quarto que eu me hospedava por ocasiões. Né? Portanto, na Rua 22, você está falando? Ou na própria Rua 22? Eu não me recordo. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei no hotel, e ele sabia, por ter informado por carta, e eu estava deixando as malas para jogar. Ele ligou o telefone, eu peguei o telefone, eu estou te vendo aqui pela janela. Mas lá, nessa ocasião, foi no ano 66, essa galeria que hoje não existe mais, a galeria tinha um nome, daqui a pouco eu vou me lembrar dela. Paula Cooper? Não. Era uma galeria que não existe mais. E é uma editora, que editou o volume da Poesia Concreta, editou várias outras coisas, ligado ao Cage também. Mas eles fizeram duas coisas. Ligado, eu sei exatamente o que você está dizendo. Onde o Cage fez umas performances lá com David Tudor. Não, e tem livros sobre todos eles, Bom, eu vou chegar lá. Something Else Press. Something Else Press. É uma coisa histórica que infelizmente terminou. E o Dick Higgins morreu há alguns anos atrás. Mas, enfim, naquela altura eles fizeram duas coisas que eu assisti, não todas, não integralmente, porque exigiam um fôlego que eu, naquela altura, em viagem e tal. Eles fizeram a leitura integral do Finnegan's Wake. Integral. Quer dizer, o pessoal se revezava na leitura. Muita gente ainda era meio hippie naquela época, né? Muita gente levava seus colchonetes, deitava ali, aquele cheirinho de fumo que você realmente já percebe de lá. É tão espesso o ar que dá para você cortar. Não, eu me recordo que eu fui uma vez, aquela semana, fui a uma reunião de poetas em Nova York, poetas de vanguarda, tal, não me recordo quem que me levou, não sei se foi Jerome Rothenberg, e a uma certa altura eles serviram um chá inglesa, só que era chá com a maconha dentro. Pô, mas tomavam aquele chá com a elegância inglesa, um cara de chapelão ali, no ar. Enfim, e outra coisa que eles fizeram é o The Making of America. Mas isso era lido todo final de ano, na passagem do ano, na Paula Cooper Gallery. Também? Era Andy Warhol, John Cage, olha só que loucura, Martha Graham, Harold Bloom e muitas outras pessoas. E passava-se o 31 de dezembro, para não ter que ficar festejando aquelas chateações, todo mundo sentado. Eu passei muitos fins de ano ali ouvindo The Making of Americans. E quando acabava o livro, começava de novo. Isso foi feito em 66 na Something Else Press, que era uma galeria e também uma editora. E realmente eu vi uma partes, até onde eu aguentei, né? Mas era uma coisa linda. Ficava é como se você tivesse mergulhado no fluxo do Heráclito. Você estava ali, a vida vinha a você, você não precisava ir à vida, ela vinha naqueles ritmos. É uma coisa realmente tipo uma oração hindu, mandálica, uma coisa assim. Realmente muito linda. E eu não sabia que depois tinha sido... Foi antes ou foi depois essa...
Porque isso foi em 66. Não, muito depois. Estou falando da década de 80. Então já foi retomada essa experiência? Já. E até hoje é lido do Making of America. Mas tem até alguma gravação, né? Não, a editora de Making não permite. Tem essas coisas impressionantes, né? Porque a editora, às vezes, trabalha contra o autor, né? Eu acho que a Gertrude Stein, como está morta, todo mundo só tem a ganhar com a publicação ou a venda do vídeo, que vai beneficiar alguma instituição de caridade, mas existe John Cage sentado do lado do Andy Warhol, sentado do lado do Clement Greenberg, todo mundo lendo The Making of America, e ninguém pode publicar isso, é uma loucura isso, é um absurdo, eu acho isso um crime absurdo, porque na verdade seria um benefício para todas as pessoas que eu citei e a autora Gertrude Stein, que está desaparecendo na história contemporânea americana, a não ser por um ocasional New York Review of Books. E os language se reclamam dela, mas também os language poets têm uma inserção bastante marginal, eles não têm acesso para o Bernstein, porque quando eu mostrava para ele coisas publicadas na Folha de São Paulo, é absolutamente impossível aqui. Aqui a grande imprensa publica uma poesia canônica, que não é necessariamente ruim, mas canônica. Ela não publica vanguarda. Ela não publica poemas do Bernstein, do Palmer, eles não publicam a grande imprensa. Eles têm que trabalhar sempre em editoras marginais, como a Sun and Moon, que fica na Califórnia, e outras que eles Grove Press. Uma boa, que foi a New Directions, aquela foi ótima, porque era um amigo do Pound. Mas essa coisa, porque o Brasil é um país curioso, né? Você, de repente, você é um poeta que tem um público definido de leitores, mesmo porque há uma grande maioria de analfabetos, de semi-alfabetizados, na verdade, que tem dificuldade, não por culpa deles, mas por culpa do regime perverso que nós temos de distribuição de renda, de acesso de cultura, etc., que não pode chegar a uma leitura de um determinado nível mais exigente. Mas, por outro lado, ocorrem fatos curiosíssimos. A imprensa considera um poeta um produtor de informações. Um produtor de, como é que diz? Um dador de opiniões. Opinion maker. Um produtor de opinião. Numa eleição, quis no telefone da Folha, eu sabia em quem eu vou votar, qual é o meu candidato. Mas eu acho que o Brasil vê inclusive a Carla Pérez dá opinião também no Brasil. Todo mundo que tem um mínimo de arte, sim. Claro, eles celebridade dá opinião política. Agora, nos Estados Unidos... Então eu vou te perguntar, você vota em quem, Haroldo? Lula. Ótimo. Eu sempre votei no Lula. Não sou do PT, na medida em que eu acho que não posso pertencer a um determinado partido, porque eu não estou simetricamente de acordo com as posições do partido em tudo. Tem coisas, por exemplo, no campo da arte que eu não concordo com certas pessoas que no partido têm voz e vez. Né? Então é melhor ficar de fora e dar meu apoio. O meu apoio é o apoio consciente da pessoa que se reserva o direito de examinar a situação. Até hoje, esse exame que eu faço, objetivo da situação brasileira, me recomenda Lula no poder, porque é a única possibilidade de fazer uma reforma agrária para valer, melhor distribuição de renda, com muitas dificuldades que vai haver, né, se ele for eleito. Eu não alterei esse ponto de vista. Eu faço votos que essa próxima eleição realmente dê Lula. Agora que vai também radicalizar, polarizar a situação muito mais que vai. Atualmente desse governo Bush nos Estados Unidos. É o fim. É a ressurreição do fim. Do terror, do macartismo. O Homeland, minha crônica de terça-feira no Jornal do Brasil é isso. É a volta do macartismo com carta branca. Agora, num país que tem uma tradição constitucional fantástica. A mais ampla, uma Constituição que praticamente não era modificada, com raríssimos momentos de movimento, que sempre perdurou e que nasceu exatamente para conferir garantir a liberdade do cidadão, do ser humano. Os pais da pátria americana fizeram uma Constituição, um modelo. Os Founding Fathers devem estar virando no túmulo, porque isso é o início de uma ditadura militar. É uma ditadura militar. Progride para isso, porque de repente fica um país robotizado e quem é que domina os robôs? O pior é a disseminação absoluta da desconfiança entre um vizinho e outro. Esse é que é o problema. A paranoia... Eu acho que na situação atual nos Estados Unidos, se não houver um grande movimento de opinião pública, eles vão ressuscitando todas aquelas idiosincrasias que eles tinham contra homossexuais, contra negros, os árabes já estão ali, né? E antigamente se dizia que a pirâmide americana tinha lá
os saxões no topo, e a base era negro, latino-americano. Mas essa crise agora ajudou, fez dos árabes, dos muçulmanos, o diabo. Agora, para os negros e os latinos, isso foi maravilhoso, porque deu uma união unificada impressionante. Inclusive para lutar contra isso. Eles estão percebendo, os mais lúcidos percebem que qualquer coisa discriminatória contra uma raça, não, mas o árabe não pode ser discriminado. Se você discrimina o árabe, você discrimina a Divina Comédia. Dante se inspirou na leitura de poetas e tratadistas árabes. A Subida aos Céus há um livro da época anterior a Dante, em que se descreve de maneira poética a subida de Maomé aos céus, que ele sobe ali no Templo da Rocha. Ali foi o sacrifício de Abraão. Você vê que eu acho, quando eu penso nesse conflito entre árabes e judeus, eu acho que é a perda da memória histórica, ridículo, não é só a perda do sentido de humano. É completamente absurdo. Dois povos que são... Um povo só. Um povo só. Inclusive, a Bíblia hebraica é notada no Corão. Claro. É totalmente Churchill, Eisenhower e a decorrência da Segunda Guerra Mundial. Isso, é uma loucura. É a configuração do mundo moderno. A coisa agrava no momento que Israel põe como primeiro-ministro. Ariel Sharon, Deus me livre. Louco, agressivo, mas Haroldo, ele porta-voz da bilicidade. Ele está junto com aquele grupo do Menachem Begin e do Moshe Dayan. Ele é um ex-combatente do underground, ele é um daqueles ex-terroristas, ele é um ex-terrorista. Como é que ele pode falar de terrorismo, gente? Ele era isso. E ele não mudou as ideias. Você não viu que aquela entrevista que ele disse que devia ter eliminado. O Arafat. Isso está na minha última crônica. É uma loucura. O cara diz que devia ter eliminado o Arafat em 82. É um contrassenso, quer dizer... Bom, enfim, não adianta... Não adianta. Eu acho que é a única coisa que a gente pode ficar falando. Não adianta você querer retificar a história. Houve toda uma dinâmica que levou esse homem ao poder, né? Aquele assassinato do Rabin. O Rabin foi o que? Faz 5 anos, e por um extremista judaico. Judaico. É uma loucura. Que, aliás, se considera herói. Ele não se considera. Eu tive lá, eles consideram. E ele próprio também se considera. Não tem remorso. O ideal seria se Shimon Peres pudesse continuar no poder. Mas eu acho que mais cedo ou mais tarde, o que pode acontecer de interessante em relação à crise de Israel, em primeiro lugar, é uma pressão, uma contrapressão da Europa Unida em relação à pressão americana. Porque os europeus sempre foram bastante ligados à cultura árabe. Você vê, você não entende a Itália, você não entende a Espanha, mesmo na França, você é a presença árabe. Basta ver o que eles têm no Instituto Islâmico em Paris, é uma coisa... Estudo do mundo islâmico, uma coisa monumental, maravilhosa. Mas internamente o marroquino e o argelino, né, são as grandes vítimas do sistema francês. Quer dizer, internamente falando, eles odeiam. O inglês também oprimiu muito o mundo árabe. Mas eu digo, hoje, na situação atual, a Europa unida, a comunidade europeia, é sem dúvida muito mais progressiva que os Estados Unidos a comando do Bush. Tanto que eles não embarcam diretamente, há sempre críticas. Tá? Parece que está havendo uma onda de governos de direita com o perigo de assumir posições importantes, desde o Berlusconi na Europa. Mas, por lado, esse já tomou conta de 3 partes. Ele é presidente, ele é ministro das Relações Exteriores, ele é dono do maior canal de televisão, e ele ficou 8 anos foragido na Tunísia. Ele é o Fernando Collor de Mello, e voltou em glória. O Fernando Collor de Mello exitoso, porque ninguém consegue processar, ele tem um monte de processos que não chegaram. A Itália é muito curiosa, né, Haroldo? Agora, o país de Antônio Gramsci é muito curioso. Pois é, mas o Gramsci faria uma análise perfeita desse fenômeno. Mas estaria preso como estava. Ainda estaria preso até a única. O Berlusconi não chegou a um poder de poder encarcerar as pessoas, né? Porque tem uma oposição bastante forte. E espero que Deus o tenha logo na queda, porque não vai durar muito. Não vai durar muito. Agora, a Europa vai tratar de eliminá-lo, porque não é possível. Exatamente. Olha, eu acho que a Europa pode ser um dispositivo de pressão para amenizar um pouco essa pressão dos Estados Unidos. Mas não te dá medo essa ideia de Europa unida? Não quer dizer a grande anexação, finalmente a anexação alemã, de Anschlägung final? Não... Será que não tem também esse peso hoje na Europa? É o grande capital, capital alemão. Mas tem países de cultura muito sólida
na verdade, que já tiveram experiências com os alemães, como a França, por exemplo. Mas quando você vê de manhã a Dow Jones, você vê o mercado de valores de Frankfurt, de Nova York, de Londres e de Hong Kong. E não tem França, não tem mercado, não tem La Bourse, não tem bolsa nenhuma. É o marco alemão. Há riscos nessa unidade europeia, mas eu acho que eles representam um bloco que, na situação atual dos Estados Unidos, e a regressão macartista do Bush, esse bloco não tem essa postura. Esse bloco é permeado de vozes que são claramente dissidentes. A França é claramente dissidente das posições. A própria Inglaterra não tem posições absolutas. Tanto que se o Bush resolvesse atacar o Iraque, os ingleses não participavam, já deixaram claro isso. Agora, de qualquer maneira, eu acho que essa pressão, mais a eventual pressão da ONU, mais a pressão da intelectualidade de todo mundo. Veja, mesmo em Israel, você sabe que existe dissidentes que fizeram um manifesto, claro. Que é um manifesto que circulou pelo mundo inteiro. Eu assinei esse manifesto, judeus aqui me trouxeram um manifesto para eu assinar. Nasceu do grupo da Paz Agora, mas aqui esse grupo está crescido, tem grandes nomes como Nathan Zak, que é um dos maiores poetas israelenses. E esse movimento não pede simplesmente, retoricamente, a paz. Ele pede a devolução dos territórios de acordo com a resolução da ONU, nunca respeitada por Israel, porque só com essa devolução pode-se pensar em paz. Não pode. Como é que você vai pensar em paz se parte do território que pertence a um dos membros dessa discussão, que já foi reconhecido como deles pela ONU, que é a Organização Mundial das Nações, continua nas mãos, que, aliás, cada vez mais fazem enclaves. Incursões. Enfim, eu acompanho essa coisa com muita paixão, porque eu me interessei pela cultura hebraica. Eu sou judeu, mas eu me interessei muito pela cultura hebraica, por isso mesmo, por causa da amizade antiga que eu tenho. Disparo já. O que é o que está? Então, estão fazendo aí, essa casa foi alugada por um grupo que vai fazer aquele. É um cibercafé. Vai ter aquele. E vai ter computador aqui do lado. Só computador. E o grupo jovem se passa. Mas, era uma farmácia aqui do lado, né? Não, aqui antes daqui havia uma boutique. Essa boutique fechou e esse grupo de jovens, são uns rapazes jovens. O primeiro cybercafé que vai ter nas Perdizes e vai sem dúvida. Porque esses games são inclusive caros, né? Então ali a pessoa tem a oportunidade de usar todos esses equipamentos. Mas enfim, eu queria te dizer isso. Eu acho. Você está falando que você era judeu de paixão, né? Não, eu fiquei muito ligado à cultura judaica, não através da religião. Eu respeito a religião de quem quer que seja, eu mesmo sou laico, sou um agnóstico, quer dizer, o agnóstico não é aquele que não é ateu, o agnóstico é aquele que duvida, que tem uma dúvida a respeito das coisas. As coisas que eu não posso aceitar racionalmente, eu ponho um ponto de interrogação no local. Eu não posso aceitar, por exemplo, paraíso ou inferno, porque são coisas que não são coisas comprovadas, são mitologias, isso existe em todos os povos. Inclusive, Perdizes fica a uns 10 quilômetros do paraíso, não é? Mais ou menos. Os Campos Elíseos. Mas... Não é à toa que você mora num bairro chamado Perdizes, né? Perdizes, mora em Não Azar. Perdizes Não Azar. Ou como o garçom português, que no fundo era um metafísico, uma vez que você pedia um determinado vinho para ele demorava uns 15 minutos, ele dizia assim, tem, mas não há. Ou seja, nossa casa, nas suas adegas, costuma ter, ou tem, por qualquer razão, esgotou-se, não há. Tem, mas não há, é o de Fernando Pessoa. Eu jogo de terra. É ser e não ser ao mesmo tempo. Mas eu me liguei muito ao jacobinismo. Eu fui da fundação da editora, um representante da cultura laica. Belíssimo livro do Jacó, agora recém. O melhor livro, Boris Schneider também, Anatole Rosenfeld. Eu não era tão ligado, mas era amigo. E muitas vezes ele veio à minha casa, ele me convidou para várias coisas. E agora Boris e Jacó, Gita, são amigos íntimos. Né? E eu acabei sendo levado, por um lado, o interesse do russo foi graças à colaboração do Boris, que eu podia, ele me deu aulas durante um ano, aulas particulares, gratuitas. E depois, de tanto o Jacó e a Gita me falaram na cultura hebraica, eu acabei
assim, já com mais de 50 anos, já ter essa vontade de estudar o hebraico. Estudei 6, 7 anos o hebraico. Eu te digo uma coisa, Haroldo, a comunidade judaica paulista, se tivesse você como rabino ao invés do Henry Sobel, estaria muito mais feliz do que... Não, eu até acho que o Sobel dá uma boa quebrada na é uma caricatura saudável. Não, é que ele fala um português único. Não. Quer dizer, Ensaiado. Eu sou diretor de teatro. Eu sei que ele chega em casa e fala, puta, meu irmão, é o seguinte aí, hoje eu passei um dia do diabo ali. E atenta ele falando, hello, sim, porque eu não precisa ir ao encontro. Um rabino judeu nascido em Portugal que fala uma mistura de sotaque americano, caipira. Ele nasceu em Portugal? Nasceu em Portugal. Com português de Portugal. Você sabe que é o único caso semelhante ao dele, que eu conheci, foi de um professor de português da USP, falecido já, o professor Amora, que era casado com a filha do Fidelino Figueiredo, que era um grande filólogo português. Que loucura. E ele conseguiu uma maneira de falar o português, prosaicamente, que ficava entre o português do Brasil e de Portugal. Inacreditável. Só ele falava assim. Só ele. Mas sistematiquamente pegou aquele sistema, organizou e passou a se expressar naquela maneira. É uma impostação que durou a vida dele inteira. Mas, por exemplo, quando eu vejo você, quando eu recebo você no Rio de Janeiro, você, que é paulistíssimo, se torna o mais carioca dos cariocas. Você faz questão de ficar na rua, como é que chama aquela rua? Eu ficava sempre naquele hotel. Já acabou, o hotel ok. Hotel ok. Hotel Ar Nouveau. Fica um hotel ok. Não, tudo bem, é lindo o hotel. Agora o quarto... Não, mas era decadente, né? Porque você foi já... Ar Nouveau no começo da década de... Senador Dantas, não é isso o nome da rua? É um carioca da Lapa. Olha, eu ia nesse hotel na época que o hotel era decadente. Tá? Você percebia que eles nunca mudaram a decoração. Então, aquelas... E nem as fronhas também. Não, as fronhas eles mudaram. Eram azuis, era azul escuro, eu me lembro. Eu falei, cada semana eu acho que eles mudaram. Eu falava, Haroldo, não é preciso, você não vai ficar nesse quadro de jeito nenhum. Fica comigo no César Parque. Você, não, eu vou ficar aqui de qualquer maneira, porque eu saio aqui. Ele está perto de tudo. Agora já tem uma... Perto de tudo, nada. Está perto, está no meio da zona. Que eu queria está perto da Biblioteca Nacional. É verdade. Haroldo, você não queria ser... Como é que... Eu, por exemplo, eu já lutei, já escrevi artigos, já me rebelei em teu favor, sem nem ao menos te consultar se você gostaria ou não. Mas eu acho uma loucura não te darem a Biblioteca Nacional. Você não acha uma loucura? Eu acho. Eu não sou a pessoa que tenha paciência para... Você não gostaria de... Não. Eu digo a você, estou fazendo a coisa que eu gosto de fazer. É ficar na minha biblioteca e fazer o meu trabalho. Claro que se eu precisar de consultar algum livro, fazer algum xerox, eu falo hoje por meio do net você consegue. Agora, qualquer função de poder ou de direção dentro do sistema, ainda aqui num governo, por exemplo, amanhã, vamos supor, o Lula é eleito. Né? Se por acaso, não acredito que acontecesse, se eu fosse lembrado por alguma coisa, eu aceitava. Porque eu não quero perder meu tempo com essas tarefas. São tarefas... a vida é feita de entretempos e tempos fortes. Eu não vou dedicar o meu tempo forte ao entretempo. Quer dizer, entende? Ações administrativas, dirigir coisas, escrever ofício, faz parte do recheio. Agora, o osso mesmo, a minha medula, estão no fazer, no tempo criar forte que você está criando. Claro. Na verdade, você, por exemplo, não dirige estavelmente nenhum... Você tem o grupo... A Ópera Seca. A Ópera Seca, que é um grupo muito especial, que é uma espécie de guerrilha artística, que de vez em quando desaparece, de vez em quando aparece de novo, constituído, parece que tem alguém ali administrando. Né? Tem alguns pontos de resistência, como o da Macena, mas o grupo é móvel, o grupo é instável, é uma organização, é uma instabilidade que fica no fio da instabilidade, que só se vamos dizer assim, se acrisola, se configura no momento que vem o regente e rege a partir daí. Esse grupo todo aparece como se tivesse ensaiado o ano inteiro, como se fosse um grupo que convivesse. Né? Eu tenho enganado direitinho. Né? Não, mas faz parte do teu projeto, porque você não faz uma peça acabada. Eu não paro quieto. A sua peça é criada... Tanto que eu digo que no projeto, naquele projeto inicial do Fausto, faltou tempo... Por que você nunca publicou o Grau? Pode ser que ainda vá publicar, mas eu quero fazer uma edição. Com fotos belíssimas do espetáculo. Eu sei, mas eu tenho que fazer mais algumas coisas ali em torno daqui. Na época, uma das coisas importantes no projeto, que não deu para fazer, é que a parte final do projeto seria era pré-Fausto, Fausto, pós-Fausto,
O nosso desejo, nós tínhamos conversado, era fazer ao método do Gerald Thomas. Não eu escrever um texto prévio, mas fazer como os atores, o Gerald e eu faria uma espécie de dramaturgo em movimento. Quer dizer, colher uma coisa daqui, informações que ali teria, inclusive, informações tiradas do cotidiano, né? Críticas, e até se podia adotar o sistema do Mayakovsky, à medida que as coisas cotidianas fossem envelhecendo, outras coisas do cotidiano as iam substituindo. Na verdade, você pega, você está fazendo uma crítica ao Collor, de repente já não é mais o Collor que é o objeto de crítica, então você passa para o Fernando Henrique. Né? Então, isso é a invasão do colóquio, né? Agora, não saiu a terceira parte porque não houve nenhum tempo material. Você viajou, eu fiquei também doente depois disso, tive vários problemas. A produção teve um tempo limitado. A produção teve um tempo limitado, mas para sair uma coisa interessante seria não eu fazer um texto. Eu tentei fazer alguns pontos, escrever alguns, mas eu vi que não era isso que eu estava interessado. Eu não estava interessado em escrever uma peça. Estava interessado em participar de um processo de criação em ato. É como o caso do Gerald, é como o action painting. Você faz aquilo ao fazer. Aquilo existe no fazer. Ela está sempre em fire no fazer constante. Sempre pode. A coisa se faz no fazer. Isso não é, por exemplo, o Antunes não trabalha assim. O trabalho do Antunes é todo ele milimetrado, etc, etc. Algumas vezes com muito êxito, outras vezes não. Nem sempre. Acabou a fita. Então já basta. Obrigado. Haroldo. Esta mão aqui, ó. Esta mão aqui, ó. Esta mão. Isso aqui ainda vai derrubar muita gente no Brasil. Que nada.